Good afternoon, ladies and Boa tarde, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado por estarem aqui. Eu sei que vocês já viram tópicos tão interessantes nos últimos 2 dias e meio. E hoje eu estou aqui porque eu gostaria, pelo menos, de tentar, de inspirar vocês. Estou aqui porque eu queria provocar considerações, reflexões. Começando com essas perguntas aqui. A gente está testemunhando, ou vai testemunhar, uma nova era de disrupção de vários negócios com a adoção da inteligência artificial? O que vocês acham? Quem está a favor? Quem acha que isso vai acontecer, levanta a mão. Quero ver se a tradução está funcionando, hein? Maravilha. Eu não vou responder isso agora não, tá? Mas em vez disso, eu vou sugerir que vocês comecem essa jornada comigo. Vamos voltar no tempo, voltando aqui 500 mil anos. E imaginando aqui que a pessoa que você encontra pela primeira vez está queimando, aquela pessoa descobriu o fogo, ela está fazendo uma fogueira. Pensando então, casos diferentes que essa pessoa pode ter que usar aquela tecnologia, talvez para se defender de um animal selvagem, para cozinhar, para se aquecer, especialmente durante as noites de inverno. Mas uma coisa está clara, essa pessoa não tinha ideia de que anos e anos depois daquele momento, por causa dessa tecnologia do fogo, nós criaríamos um grande marco na história da humanidade, a Revolução Industrial. Então agora a pergunta volta. É a inteligência artificial equivalente àquele impacto que o fogo teve na nossa sociedade? Vamos continuar então a jornada. Agora vamos revisar brevemente a história da inteligência artificial. Tudo começou nos anos 50. E nos 60, nos 70, nos 80, nos 90, descobertas diferentes foram anunciadas. Mencionando algumas delas, sistemas de expert nos anos 80, e graças à inteligência artificial, aquele campeão de xadrez foi derrotado pela inteligência artificial. Toda vez que há uma nova descoberta de IA, as pessoas ficam super animadas, todo mundo acha que tudo vai mudar. Mas, logo depois daqueles momentos, vem o que a gente chama um inverno da IA. Muito desapontamento, porque nada mudou, nada aconteceu de verdade. A gente vê alguns casos de uso, mas a sociedade ainda vive sem aquele impacto da inteligência artificial. Então, falando agora na era dos anos 2000, então, claro, durante os últimos 20 anos, a gente viu mais descobertas, mais frequentemente da academia e do setor privado. Mencionando algumas delas, pensando então no Deep Learning, todo mundo fala de Deep Learning, descoberto anos atrás. O Google, também aquela visão artificial, e até em 2017, a arquitetura de Transformers, que basicamente foi a fundação de todos esses modelos generativos, o ChatGPT, o Google, esses todos aí. Mas, de 2001 até 2021, embora a gente tenha visto descobertas novas, nada mudou de verdade, não foi? Mas, aí a gente chega em novembro de 2022, onde o OpenAI foi aberto no mercado e trouxe o ChatGPT. E parecia que tudo ia mudar. Então, agora a pergunta que eu tenho para vocês. Tudo o que a gente viu recentemente sobre inteligência artificial foi definido? A gente está aqui num marco novo? E eu fico perguntando isso repetidas vezes, por quê? Olhando nessa via das tecnologias todas, o metaverso, Bitcoin, os humanos, nós temos uma tendência de superestimar o impacto da tecnologia em curto prazo. Em vez disso, a gente subestima o impacto também a longo prazo. Então, foi descoberto, foi anunciado, né, por Ray Charles, Amara's Law. Então, agora é a era da inteligência artificial ou não é? E para responder essa pergunta, eu vou me apresentar. A empresa que eu represento aqui.
A GFT é uma consultoria de TI. A gente foi fundada em 1987 na Alemanha, na Floresta Negra. A gente passou a barreira de 10 mil funcionários espalhados em 16 países, cobrindo a América do Norte e do Sul, a Europa, claro, o Reino Unido também, e também a região da Ásia. O que a gente faz? É fácil dizer, mas difícil de executar. A gente entende essas tecnologias novas e usamos para criar valor para o cliente. Na nuvem, dados, IA, em criptografia, segurança, cibernética. Somos privilegiados. Por quê? Graças ao nosso conhecimento, trabalhamos com líderes de várias indústrias. Os bancos, seguradoras, produtos, serviços, varejos, empresas da indústria automotiva, etc. E valorizam a GFT em duas coisas. Primeiro, não importa a dificuldade, o desafio, a GFT vai estar lá e vai resolver. A segunda coisa, a gente se importa com cada projeto, cada cliente que temos importa. Falando de se importar, a gente se importa muito com o valor mais precioso, nossa equipe, nossos talentos. Por isso que GFT é um lugar maravilhoso para trabalhar. A gente tem o melhor happy hour. Eu vou mostrar lá na minha cabine para quem for me visitar lá. E agora a apresentação foi dividida em duas partes. Tem uma parte onde eu vou cobrir os casos de inteligência artificial tradicionais, projetos que já fizemos. E a segunda parte, eu vou falar sobre a generativa, mas não no que a gente já leu, mas, na verdade, eu vou falar no que a gente já está fazendo com os clientes. Pensando, então, na IA ou qualquer outra tecnologia, a gente pensa, então, numa visão de futuro. Como que vai ser isso no futuro? Mas também gostamos de demonstrar o valor, fornecendo e criando soluções que são tangíveis, dá para medir, e aí a gente aumenta. E é por isso que, no último ano, usando a IA nos clientes, ajudando no processamento, na formatação, extraindo e classificando informações, implementação, os bots, classificando e extração, entrando na manufatura, fazendo inspeção de qualidade de produtos, com câmeras e sensores. E, por último, também dados tabulares, transações financeiras, a combinação de dados de machine e de processos de manufatura que você considera para melhorar o processo. E é isso aqui, tem exemplo de cada um aqui. Serviços financeiros, especificamente, são várias interações necessárias para criar e manejar documentos. Imagina, então, um cliente que entra num banco, numa seguradora, vai ter que fazer um monte de cadastro. Se você não tem sorte, você entrou num acidente de carro, vai ter que preencher uma documentação enorme. Essa documentação termina na mão dos bancos, da seguradora, alguém tem que ler, classificar a informação, extrair informação e preencher num outro processo de trabalho, para garantir que os dados, quando a gente falar com o cliente, vamos perceber que o trabalho foi feito manualmente, com interação humana. Em vez disso, para alcançar, a gente combina a IA, especialmente processo de linguagem natural, com automação robótica, para automatizar esse fluxo de trabalho. Por exemplo, a gente tem o documento extraído, sem estrutura, são várias páginas, centenas de páginas. As faturas, onde você tem tabelas, estruturas, conceitos que têm o mesmo significado, você tem que extrair informação, reconciliar dados, ou registros médicos, prontuários. Em alguns casos, é informação confidencial que você tem que deixar anônima. São exemplos de todos os casos que a gente tem nessa área. Então, vamos ver esse aqui, ó. Levanta a mão quem tem carro. Tá certo. Pensando num carro, na indústria automotiva. As produtoras de carro têm um processo de montagem com estações de inspeções diferentes. Algumas delas têm humanos, que o que eles fazem? Vê o carro de fora, entra no carro, tenta lembrar tudo que tem no carro, por dentro, e vai para a estação de trabalho, introduz a informação manualmente. Pense, então, num outro caso, onde você tem o carro, e depois 3, 4, 5 anos,
carros, depende do país que você vive, você tem que certificar que o seu carro está bem, está ok para ser dirigido numa rua pública, por uma empresa, por um terceiro. É isso que eu vou mostrar aqui para você. A gente trabalha para uma empresa alemã que inspeciona carros. E os operadores manualmente têm que lembrar até 600 componentes diferentes do carro, 900 tipos de defeitos diferentes, 250 localizações de defeito. E, além disso, eles usam sinônimos dos termos. Então, o pesadelo que é de lembrar tudo isso, pondo a informação toda manualmente num formulário. Então, a gente tem reconhecimento do smartphone para deixar esse processo mais suave. Então, entrando agora na voz do cliente. Muitos clientes da indústria bancária reclamam de códigos que eles recebem, especificamente os clientes, usuários que pedem, fazem perguntas que são públicas, está no website, isso custa dinheiro. E, em vez disso, a gente cria para o banco, que é um banco da Europa muito grande, e eles usam como empresa, e a gente usa um chatbot para responder perguntas de um domínio específico, hipoteca. E se o cliente quiser, a gente transfere essa conversa para um ser humano. A gente mostra os códigos todos que ele recebeu no call center. Uma coisa, quem está no espaço da manufatura, você produz produtos e você tem que mandar isso para a mão do cliente. Let's talk about cars again. Car seats. All of you have tested at least once in your life a car seat. I'm going to cover two examples. Então, eu vou falar alguns exemplos. A primeira é quando eles vão produzindo, então, os metais para construir esses assentos. Eles certificam que eles seguem, então, os padrões. Eles cortam o alumínio na metade, então, usam a foto tirada no microscópio para ver se eles foram montados. Ou eles têm que desenhar linhas e converter, então, o pixel para a realidade. Isso leva mais do que 7 minutos para ser analisado. Em vez disso, você usa, então, IA para fazer a segmentação. Vocês têm o tempo, então, disso e todas as características e podemos dar informação em menos de segundos. Continuando com a indústria automobilística, uma empresa também alemã, eles fornecem os assentos, eles falam sobre a espuma do assento. Nesses buracos, eles veem, então, se tem um clipe dentro e se foi montado corretamente. Nós estamos automatizando, usando a IA, então, e algoritmos também. Vamos, então, os dados tabulados. Eu estou confiante que vocês têm muitos sistemas e muitos dados históricos. Vamos pensar, então, antes da era do Open Banking, com as startups, que eles usam isso, a experiência, e eles acessam, através de scrapping, todos os sistemas bancários para tirar de um lado e colocar em outro. Isso há uma disrupção, então, em muitas instituições financeiras. Podemos fazer é evitar isso aconteça ou como enfrentar e identificar as anomalias. E um outro caso de uso também que é mais recente, o uso de IA para cibersegurança. Você pode ter os dados, então, da sua rede, aplicação, comportamento, tudo isso. E você pode adotar o IA para identificar padrões, para que você veja, então, que você está próximo a ter uma disrupção, então, com ameaça, e como responder a essa ameaça, com benefícios. Agora, nós temos alguns exemplos. Primeiro, estamos reduzindo o esforço manual e aumentando, então, a eficiência. E segundo, estamos melhorando a qualidade de dados.
porque tudo isso é baseado na máquina e também os volumes de escalabilidades. Muitos clientes dizem, a única coisa que podemos fazer, então, nós não temos a mão de obra para fazer tudo isso. Com o IA, você consegue fazer tudo, porque é escalável. E depois a economia de custo, você reduz, então, a intervenção manual e você economiza muito dinheiro. E também insights acionáveis. Quando você está digitando todo o processo, utilizando o IA, em cima disso, você pode rodar os analytics e você está, então, na vanguarda da inovação em relação ao IA. Em relação aos casos de uso, que são para as empresas, você muda todo, então, a empresa, que tudo que eu compartilhei até aqui, categoria, então, os casos de usos incrementais, e vamos ter outros exemplos aqui. O primeiro, então, a computação de alto desempenho, você tem vários modelos e você está preocupado, então, o tempo que é necessário para treinar os modelos e o custo da infraestrutura. Outra coisa que podemos fazer é transformar esses modelos para serem treinados, executados para hardware que vão acelerar, então, todo o aprendizado. E segundo, você quer controlar toda a criação do ciclo de vida. Os dados que você usa, como você anota os dados, treinando os modelos, utilizando os modelos e monitorando-os também. Então, usando todo esse conhecimento, estamos ajudando uma dos maiores varejistas para executar mais de 1 milhão de inferências a cada segundo, então, no seu site de e-commerce. Por último, você capacita os clientes, então, usando essas plataformas. Você democratiza o acesso aos dados, fornecendo, então, as ferramentas para treinar os modelos, treiná-los, monitorá-los. E para aqueles clientes que no início da adoção do IA, estamos usando uma abordagem consultativa para ver se o IA faz sentido. Então, nós colocamos isso de tal maneira que nós podemos, então, tomar uma ação, industrializar as soluções e expandir para todas as outras áreas. Tudo que eu compartilhei, que nós chamamos, então, o IA preditivo, conforme eu disse no início, e o IA generativo. Então, em relação ao tempo, eu vou simplificar. Então, o IA preditativo, nós esperamos que o modelo vai reagir os dados. Com o generativo, fazemos a mesma coisa, mas esse é capaz de gerar, então, texto, imagens e até combinações de várias modalidades. E se nós analisarmos, então, o ChatGPT, 22 de novembro, então, o GPT 3.5, então, todo mundo entrou no jogo, Google, Facebook, Microsoft, Amazon e até Bloomberg lançaram, então, também os seus modelos. E nós, olhando nesse ecossistema, nós começamos a alavancar o poder das tecnologias generativas para gerar textos, imagens, códigos, imagens e muitas outras coisas. Mas eu acho que muitos de vocês que estão aqui, trabalham num banco ou numa seguradora, a pergunta que vocês têm é, e eu, onde fico? Vamos cobrir essa parte. Eu vejo que vocês podem alavancar o IA em várias áreas. Primeiro, fornecendo, então, aos seus funcionários ferramentas que eles podem melhorar a produtividade. Então, a capacidade de usar os algoritmos, usando, então, esses pilotos, ou o designer usando essa jornada para gerar recursos gráficos. Eu gosto, então, muito desse segundo tipo de caso de usos. Vocês fizeram alguns documentos no formato de processos, folhas de dados, de fatos, e-mails e assim por diante.
Mas todo esse conhecimento é estático. E se eu lhes disser que vocês podem fazer é transportar esse conhecimento estático e alguma coisa que vocês podem, então, fazer perguntas usando a linguagem natural, ou até mais. Usar todos a sua base de conhecimentos para criar, então, seus grandes modelos grandes. Não só em recuperar os dados, mas gerando novos dados para vocês. Isso não é minha opinião, é isso que vai mudar as regras do jogo. Eu vou lhes dar alguns exemplos do que estamos fazendo. Voltando, então, à indústria automotiva, falando de democratizar o acesso aos dados e se habilitar os usos dessas plataformas para buscar os dados de uma maneira natural. Se vocês estão fazendo, então, pesquisas, as pessoas estão usando a tecnologia, usando a linguagem natural. Não estamos transformando isso baseado em sentenças ou frases. Ou, por exemplo, ambientes externos. Você usa os dados para transformar ou a pessoa que está usando um chapéu, por exemplo, ou mais especificamente esse projeto que estamos fazendo para os carros independentes, que são mais próximos à indústria. Então, lidar ou dirigir, então, um caminhão dentro da cidade. Vamos a um outro caso de uso na indústria da moda. Muitos de nós seguimos as pessoas que nós gostamos, atores, e às vezes nós gostamos da roupa que a pessoa está usando. E perguntamos, eu gostaria de comprar essa roupa. E se conseguimos fazer, eu vou então carregar isso no meu varejista e eu quero pagar e retornar. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu tenho que fazer, imaginando, então, que ela é muito importante do Instagram. Então, como vocês podem ver, uma parte da foto. Então, você carrega a foto e, por trás disso, há um sistema de recomendação que pega, então, todo esse portfólio de roupa, aquilo que você mostrou. Você consegue fazer isso treinando, então, os dados. Com IA generativo, vocês conseguem fazer isso. Bom, vamos a um outro caso de uso. Vamos pensar o manual do proprietário do carro. Você precisa ver esse manual, senão você está em dificuldades, em apuros. Então, você vê, você tem, será que isso aqui cabe no porta-mala? Isso vai responder, mas graças ao IA, o que você pode fazer é inferir a resposta baseada em páginas diferentes. Ou ter esse parágrafo em espanhol. Sim, você pode, então, colocar isso e você amarrar com o cinto de segurança, você pode pôr, então, em cima do carro com o porta-mala. Isso lhes dá as páginas que se referem a essa parte. Um outro exemplo, mais instigante ainda, então, que você pode ver. Eu não vou colocar isso. É fantástico, porque o sistema generativo vai em duas tabelas diferentes, em páginas diferentes, consolidar os dados e lhes dar a resposta. Na minha opinião, isso é impressionante. E, por último, mas não menos importante, vamos falar, preencher as lacunas entre a ciência de dados e os proprietários. Você tem um conjunto de dados e você quer encontrar uma maneira para criar valor, usando a linguagem natural. Aqui nós temos os dados, num caso, então, para motores elétricos, eu quero ver, então, uma plotagem de duas variáveis, e você vai poder generar isso. Então, nenhum código foi escrito nesse caso. Em segundo exemplo que nós temos aqui, eu quero combinar os dados de uma maneira que eu quero criar uma tabela, fazer isso e aquilo. Você não tem que fazer todo aquele conjunto de dados usando o Excel, rodando, então, fórmulas. Em vez disso, você só escreve o código. Nesse caso, é uma frase baseada na linguagem humana, e você obtém a informação imediatamente. Por último, mas não menos importante, eu quero o resumo, então, do conjunto de dados. Eu quero a estatística mais relevante no conjunto de dados. E você pode escrever, então, você tem aqui, você pode receber isso na linguagem natural. Esses são casos de usos que estamos construindo
para alguns outros casos com a IA generativa. Mas tudo é fantástico, mas há sempre um mas. Aqui os 3 conceitos que precisamos ter ciência. Primeiro, nós queremos que os nossos sistemas, então, sejam seguros. Isso é muito relevante. E aqui você pode, às vezes, colocar. E o segundo é o custo. Nós sabemos que o custo vai ser reduzido, mas o uso, o treinamento do IA generativo é caro. E terceiro, mas não menos importante, privacidade de dados, o uso. Nós não podemos inserir, então, estereótipos, então, nesses modelos. Então, chegando a esse ponto, nós já estamos na era do IA, com base em tudo que eu expliquei. Na minha opinião, não há nenhuma pergunta, não interrogação. Então, a IA é agora, mas a questão é como e quando nós vamos responder a esse tsunami, a esses fenômenos. E nós temos opções diferentes. A primeira é nós reagimos rapidamente, capitalizamos nas oportunidades que esses novos fenômenos estão trazendo para nós, ou vamos hesitar e enfrentar as consequências, então, de estarmos atrasados. Então, muito obrigado pela sua atenção.